Bom, como eu disse na aula passada, né, é um risco usar o chimpanzé como modelo para representar o nosso ancestral comum há 7 milhões de anos. De qualquer maneira, os fósseis de hominíneos, né, hominíneo é o grupo ao qual pertencemos nós e os nossos ancestrais bípedes, né? Ou seja, já quero também introduzir essa ideia de que a característica que define a nossa linhagem é a bipedia, ou seja, o andar erecto sobre duas pernas. Quando houve esse split, que a gente chama em evolução, por um lado foi a linhagem do chimpanzé e, por outro lado, seguiu a nossa linhagem, a nossa se definiu pela adoção da bipedia como tipo de locomoção. De qualquer maneira, como nós aqui, por uma questão de espaço, vamos sempre nos concentrar sobre crânios, né? O que nós vamos ver nas próximas aulas é como, de uma coisa como essa, se produziu, né, uma coisa como essa ao longo desses 7 milhões de anos. A primeira característica que eu não tenho como ilustrar aqui, que eu já mencionei, é a questão da bipedia, né? Nós somos bípedes e os chimpanzés, eles têm um tipo de... É uma locomoção quadrúpede, mas é uma locomoção quadrúpede qualificada chamada de nodopedalia. O que é a nodopedalia? O chimpanzé ele se locomove, os monos em geral, se locomovem com os membros posteriores, evidentemente, no chão, mais ou menos curvos, com uma postura já inclinada e se repousando, né, se apoiando sobre os nódulos dos dedos das mãos. Por isso que nós chamamos de nodopedalia, né? Então, se por um lado, em termos de locomoção, a linha dos monos, incluindo o chimpanzé, se caracteriza por essa nodopedalia, a nossa se caracteriza pela bipedia. Evidentemente que essas duas soluções evolutivas, em termos de locomoção, ela demandou mudanças imensas na estrutura do esqueleto abaixo do crânio, mas, como eu disse, por uma falta de espaço, nós vamos nos concentrar aqui nas diferenças cranianas, né? Mas houve mudanças enormes na coluna vertebral, houve mudanças enormes na pelvis, houve mudanças enormes na angulação da perna, houve mudanças enormes nos pés. Ou seja, o pacote da bipedia é um pacote muito complexo em termos de mudanças anatômicas ao longo do tempo. Do ponto de vista do crânio, eu vou pegar primeiro do chimpanzé e mostrar algumas características de um crânio chimpanzé, né? A primeira característica, que é obviamente clara, é que existe um certo equilíbrio de tamanho, né, entre a face e o neurocrânio. Então, essa é uma característica de um chimpanzé, por exemplo. Ou seja, o neurocrânio não é assim tão proporcionalmente muito grande em relação à face, né? O chimpanzé, indo para a face, ele tem uma face extremamente projetada para frente, né? Tecnicamente não é um focinho, mas por falta de palavra melhor, né, então ele ainda tem um focinho. Quando você vai para o neurocrânio, que é pequeno, né, uma coisa que é interessante é que, quando você coloca ele em posição anatômica, o orifício por onde entra os nervos da coluna vertebral aqui no crânio, ele está localizando na parte de trás do crânio e não embaixo do crânio. Isso ocorre porque, justamente, como eu disse, ele é um semiquadrúpede, um nodopedálico, né? E a coluna dorsal entra inclinada atrás no occipital. Uma outra coisa que chama a atenção no chimpanzé é essa barra óssea sobre a face
né, chamada de barra supraorbital ou torus supraorbital. Tem características também muito diferentes na morfologia, na organização da mastigação, né? Como vocês podem ver aqui, o chimpanzé tem ele tem os incisivos, os caninos, né? E as duas fileiras de dentes, elas são paralelas entre si. Nós chamamos isso de arcada em forma de U, né? Isso aqui seria a base do U e aqui seriam as duas laterais do U. E uma outra coisa que também chama atenção, daqui a pouco eu vou mostrar essas características no Homo sapiens, infelizmente eu não consigo trabalhar com as duas mãos ao mesmo tempo, né? Como um bom primata. Se eu fosse um polvo, eu provavelmente poderia fazê-lo, mas eu sou um primata, que são esses caninos exageradamente grandes. Então, como vocês podem ver também, né, os chimpanzés têm caninos extremamente grandes e pontiagudos no maxilar e também na mandíbula. Tem que ter um espaço para esses caninos se articularem, né? Esse espaço é chamado de diastema. Eu vou agora ocluir, como se diz em odontologia, né, a mandíbula com o maxilar, e vocês vão ver exatamente que os caninos eles se alojam nesses espaços aqui, que nós chamamos de diastema, né? Uma outra coisa é que, pelo fato dos caninos se articularem dessa maneira, né, ou seja, não há um contato entre a ponta do canino superior com a ponta do canino inferior, né, não ocorre desgaste nessas pontas. O desgaste vai acontecer aqui, na oclusão, com o primeiro premolar. Eu vou, por um instante, deixar o chimpanzé e pegar o gorila, que é maior e que essa característica é mais fácil de ser visualizada. Depois eu volto para o chimpanzé e para o Homo sapiens, né? Isso aqui é um gorila, né? Um gorila macho alfa. Então, como vocês estão vendo, assim como no chimpanzé, né, há esse espaço entre os incisivos e os caninos no maxilar superior, onde o canino de baixo vai articular, né? E na mandíbula existe um espaço entre o canino inferior e o primeiro premolar inferior, né? Para onde o canino superior vai se alojar. Como ele se aloja nesse espaço, o que acaba acontecendo? Acaba acontecendo que o desgaste do canino superior, ele não é na ponta, ele é do lado. Ok? E isso causa também o fato de que, no caso do primeiro premolar, o desgaste se dê aqui, na face anterior do dente, e não na região que deveria ser de oclusão. Isso tem um nome esquisito. Alguns autores chamam de complexo CP3, outros chamam de complexo setorial. Não me perguntem por que se chama dessa forma. Mas o fato é que, daqui a pouco nós vamos ver em nós, né, você tem essa coisa dos caninos terem que ter espaços para eles se alojarem. Vamos pegar os humanos agora e fazer uma contraposição entre o chimpanzé e os humanos. Porque o que nós vamos ver nas próximas aulas é justamente o caminho, né, que leva a essas transformações. E a nossa sorte, muita gente diz assim, vocês têm todas essas teorias sobre a evolução humana, mas vocês não têm fósseis para comprovar, né, esse caminho evolutivo que aconteceu e que gerou os humanos. Não é verdade. Como eu disse na primeira aula, né, nós temos
centenas de fósseis que mostram claramente, né, uma transição de um padrão como esse para um padrão como esse. Bom, assumindo que vocês tenham guardado as principais características dos primatas, dos grandes símios, né, dos monos, eu vou agora para os humanos para fazer esse contraponto. Vamos pegar um crânio de um homem moderno, né? No caso, esse aqui é de um aborígene australiano. Veja que coisa interessante, né? Em oposição àquilo que a gente já viu no chimpanzé. A primeira coisa que chama a atenção é que a face, né, ocupa um espaço muito menor no crânio como um todo do que o neurocrânio. Então nós temos uma expansão enorme do neurocrânio. A outra coisa que chama a atenção é que, além de termos uma face menor, ela não é projetada como no chimpanzé. Essa face, ela aqui meio como que se aloja quase que completamente debaixo do neurocrânio. A questão da entrada dos nervos da coluna vertebral em nós, que somos bípedes, esse orifício de entrada dos nervos da coluna vertebral, ele não ocorre por trás, como era no caso do chimpanzé, mas agora por baixo, porque justamente nós somos bípedes verticais. No caso do chimpanzé, nós temos essa barra ou esse torus supraorbital. Ao passo que, no nosso caso, nós não temos mais essa barra supraorbital. Ela desaparece quase que completo. Em homens muito robustos, tem uma pequena saliência sobre as órbitas oculares, mas não é essa barra horizontal que a gente vê sobre as órbitas do chimpanzé. Bom, indo para os dentes, eu não sei se vocês se lembram, quando eu disse do chimpanzé que ele tinha uma arcada em forma de U. Nós temos uma arcada dentária em forma de parábola e não mais em forma de U. E também não temos mais caninos grandes e projetantes, né? Os caninos, eles terminam onde os demais dentes também terminam. Isso faz com que, quando a gente faz uma oclusão da mandíbula com o maxilar superior, né, não tem mais aquele espaço, o diastema, porque os caninos não têm mais um tamanho maior do que os demais dentes. E, além do que, a ponta de um canino repousa sobre a ponta do canino de baixo. Então, agora, o desgaste dentário, ele não é mais aquele desgaste setorial que a gente viu no gorila, né? O desgaste dele é embaixo, como os demais dentes. Bom, por que nós estamos falando de algumas características muito sutis, como é essa questão dos caninos? Porque se você encontrar nas suas escavações só um canino ou só um premolar, você sabe se você encontrou um ancestral de chimpanzé ou se você encontrou um ancestral humano, né? Por isso que eu estou salientando algumas características que depois nós vamos mostrar como é que elas vão se diferenciando ao longo da evolução até chegar a esse padrão completo. A gente não encontra crânios inteiros. A probabilidade da gente encontrar crânios inteiros desses hominíneos de milhões e milhões de anos tende a zero, né? Então, o que a gente encontra são pequenos fragmentos de áreas específicas desses crânios, né? E aí, por exemplo, se eu encontro um premolar e esse premolar está desgastado lateralmente e não horizontalmente, eu sei que ainda estou lidando com uma dentição muito parecida com aquilo que a gente vê num grande símio. Se eu encontro só um canino numa escavação, né, num sítio arqueológico, e vejo que ele está desgastado em cima
e não lateralmente, eu sei que eu estou lidando com uma coisa muito próxima à nossa espécie. Então, parecem detalhes, mas são detalhes, para nós que vivemos na miséria fossilífera, né? Esses detalhes são importantíssimos, porque é com base nisso que a gente vai reconstruir a história evolutiva.